Online. Bom dia, pessoal. Então, vamos começar oficialmente. Nós temos a empresa 24 aí, 2 integrantes, empresa 14. Está na torcida, mais alguém? Tem alguém? Tem torcida também? Talvez algum embaixador, algum mentor, esteja torcendo para alguma empresa. Evidentemente que, né, essas lives são gravadas, né, essas lives de resultado, e nós vamos, então, aqui apresentar o relatório de mercado da etapa 2 oficial, final. Nós temos 16 empresas competitivas, 100% de lançamento, ninguém deixou a empresa de porta fechada, com exceção de algumas que deixaram de comprar. Então, dicas que eu vou deixando para vocês aí, já vou compartilhar aqui a tela, para ficar mais fácil de compreender o que nós estamos falando, tá? Ao passo que nós formos avançar, tem muita gente que começa a perguntar no Discord, nos últimos minutos, né, do segundo tempo lá, finalzinho dos 45 minutos, o pessoal faz alguma pergunta, legal, pode perguntar, o pessoal da equipe, da organização está aí para responder para vocês. Porém, algumas eu já vou deixando aqui para vocês, tá, pessoal? Algumas questões. Por exemplo, quando nós falarmos aí da questão de sempre vai ser passado dicas, vai ser lido o relatório e tudo mais? Não, tá? Ao passo que vocês vão adquirindo experiência, nós vamos diminuindo. Isso é coisa do mercado, né? Imagina quando você assume uma empresa e você, conforme você vai adquirindo conhecimento, habilidade ali, conhecendo os departamentos, as pessoas que estão acima de você ou que estão dando suporte, elas vão diminuindo também, né? O grau de interação em relação a você conhecer, porque você já conhece, então você já tem autonomia para tocar daí para frente. Haja vista que nessa etapa final, muita gente já foi direto já nos números, e nós já conseguimos visualizar isso, já foram direto naquilo que de fato erraram ou acertaram na etapa classificatória. Então isso é muito interessante, porque isso aí faz parte da aprendizagem experimental. Conforme você vai adquirindo experiência, você já vai selecionando aquilo que é mais importante ou não. Isso é natural de todo empresário, tá bom? Então, parabéns para todos que participaram dessa etapa oficial e final, tá? O mercado está competitivo, porém, uma coisa que é bom para todos, está bem conservador. Conservador a tal ponto de ter uma inflação um pouco alta. Conservador no seguinte sentido: não vamos vender a qualquer preço, não vamos jogar produto fora, não vamos querer, talvez, mais participação do que lucratividade, porque naturalmente acontece isso. E vocês estão visualizando, quem está visualizando já o relatório, pode dar uma reaçãozinha aí, fazendo favor? Ok, beleza, então vamos lá. Então, primeira dica que eu deixo para vocês: o mercado está equilibrado. A qualquer momento, qualquer empresa pode tomar a primeira posição logo, segunda, terceira posição, que é as 3 que vão receber a premiação. No entanto, todos já são bem premiados aqui, são vencedores por estarem na final, né, de várias empresas, ou seja, de mais de 400 participantes, só vocês estão aqui na final, isso é muito importante, é legal, tá? Lutaram para isso. Então, eu vou falar, qualquer momento, qualquer um pode ficar em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, porque está muito conservador ali. Por que conservadorismo? E alguns que pediram mentoria, nós falamos isso, tá? Pediram mentoria, seja você mais agressivo, mais conservador, você não conhece o mercado, todo mundo está igual, todo mundo recebeu a mesma informação, então não haveria possibilidade de, né, ir lá e querer ser muito agressivo. Então, agora sim, agora eu acho que vale a pena vocês pegarem mentorias com seus professores, embaixadores, pessoas que talvez ali estão na sua universidade, que entendam de gestão, consultores, pai, mãe, parentes ali que conhecem, para que vocês possam atuar de fato ali de forma mais precisa na sua decisão agora. Daqui para frente, agora já diferenciou, tá? O mercado está diferente. As empresas ali já estão mais competitivas, como eu disse. Então, vamos lá.
Aqui, nós vamos pegar aqui por duas partes, tá? Então, são 8, 8, 16, todo mundo no mesmo mercado, no mesmo bairro. Alguém falou, poxa, Fabiano, mas o pessoal do segundo lugar vai entrar também e tal, não tinha anunciado. Nós fizemos uma avaliação com a comissão organizadora e nós vimos que fica muito mais competitivo. É mais difícil de descobrir a estratégia quando tem mais empresas. E nós achamos por bem, né, porque as empresas, boa parte, quase ficaram empatadas tecnicamente. Então, nós, nessa edição, nós colocamos ali, tá, essas empresas também. E vamos lá, então, para que vocês entendam. Essa aqui, nós podemos ver que algumas empresas querem um cheque especial. Pô, Fabiano, como que você vê isso? Como que você analisa? Se você olhar no relatório, ou melhor, no jornal, nós temos ali no jornal empresas que no jornal, lá no Indicadores, fala que um empréstimo compulsório, o empréstimo cheque especial, ele é feito de 500 em 500, múltiplos de 500. Então, nós podemos ver que aqui, né, a empresa 20, nós temos ali uma empresa que caiu no cheque especial. Ô, Fabiano, mas e agora? Mesmo ela fazendo uma aplicação aqui de 100 mil, tá? E agora, o que ela faz? Né, os integrantes podem estar preocupados? Não se desespere. Cheque especial, tal, beleza, dá para recuperar na próxima etapa, agora que é a etapa 3, tá? Então, é importante que vocês comecem a analisar a sua liquidez, tá? A liquidez corrente ali, analisem bem, tá? O que vocês compraram, talvez compraram muito, né? Como nós falamos aqui, ó, acima de 1 milhão aqui, mercadoria receber, é um produto só, que é o produto D, que é o produto importado. É preocupante, haja visto que vocês também têm aqui, né, mais de 2 milhões aqui de estoque, né, algumas empresas, então aí vocês podem analisar bem. Vou pegar a outra parte aqui também, né, deixa eu pegar aqui, das empresas aqui, né, então, ó, outras empresas, uma outra que é no cheque especial, empresa 11, tá? Fabiano, alguém pergunta, talvez ali, né, informalmente, isso não é consultoria, mas pergunta lá, né, no Discord, né, para todo mundo ver ali. É importante aplicar? Sim, é importante. Isso está também, né, no manual de vocês, no manual do participante, porque isso impacta diretamente no DRE, no demonstrativo do resultado do exercício, lá em resultados financeiros. Imagina o seguinte, pessoal, que você, quando, né, você vai ao banco, o gerente da sua conta, ele vai te colocar o tapete vermelho, chamar para tomar um café, pagar um almoço para você, quando você tem aplicações, ou seja, você tem mais juro positivo do que juro negativo. Agora, quando você está na pindaíba, você está devendo, cheque especial, você está devendo, pegou empréstimo não, né? Você está com algumas coisas atrasadas relacionadas ao banco, a pessoa já vai ficar meio assim, ó, nem fala que eu estou aqui. Brincadeiras à parte, claro, mas nem fala que eu estou aqui e tal, porque possivelmente ele vai pegar em outro empréstimo, ele vai tentar renegociar alguma coisa. Vocês estão entendendo? Então, isso o simulador ele calcula também. Fazer aplicações, mas não vai fazer qualquer tipo de aplicação. Pensem bem. Por isso que uma das dicas que nós deixamos nas redes sociais é analise, faça uma planilha à parte. Isso aí a gente não dá. Sabe por quê? Porque isso aí faz com que você desenvolva a sua habilidade. E essa habilidade que você desenvolver, você vai levar para o mercado, com certeza, na vida real, ok? Então, aplicações muito importantes. Vamos lá, vamos seguindo aqui, pessoal. Eu já passar aqui para o passivo e analisar a questão dos salários. Então, salários mantiveram ali, aumentou, tal. Quando você dá uma hora extra, alguma coisa assim, aumenta aqui. Não necessariamente que a pessoa já aumentou o salário, mas você quer tirar a prova, vai lá no relatório de mercado, o item indicadores macroeconômicos, onde tem a inflação, logo abaixo ali, nós vamos analisar também, e aí vocês vão conseguir ver se lá na média de salários foi aumentado. Se aumentou a média de salário, opa, alguma empresa aumentou. E aí, facilmente você consegue, né? O tempo que vocês têm para tomar decisão, analisar aqui em salários quem que realmente aumentou. Se ali a média continua 750, que é o piso, tá? Possivelmente aqui empresas que estão acima de 75 mil, que foi o que começou, o que acontece? Possivelmente ele deu hora extra. E tá tudo certo. É só algo mais imediato, só para a etapa, tá bom? Mas, no geral, o que eu sugiro a vocês é que vocês
motivem mais do que satisfação. A empresa está bem em termos de satisfação. Questões básicas, tipo remuneração, né, por enquanto está ok, cultura organizacional está ok, infraestrutura básica ok, tá, em termos de estoque, para vender e tudo mais. O problema aqui é você motivar, para você não perder para o concorrente, o seu, né, não necessariamente que ele vai sair da sua empresa e vai para o concorrente, mas ele vai para o mercado. Então, às vezes, você perde um funcionário muito bem ajustado na sua empresa. Então, o que é interessante? Motivar. O que motiva? Ó, o que motiva? Comissão para vendedores, cuidado para não ser muito, porque comissão comissão é logo aqui, ó. Vou pegar o DRE para que vocês entendam. Então, você tem receita, tira o imposto, já é a comissão, tá vendo? Então, tem algumas empresas, ou a maioria das empresas, exceto a 26 nesse caso aqui, tá dando comissão. Mas a comissão, dependendo do percentual, pode ser muito alta. E aqui nós podemos ver que as outras empresas aqui, as outras 8, todas deram comissão. Não, exceto a 53 aqui, tá? Então, assim, isso motiva, isso gera mais venda, talvez. A pessoa fica mais disponível, o vendedor. E outra coisa é a participação. Participação aonde? Nos lucros. Então, olha aqui, ó, participação. Aí, evidentemente, se você não tem um resultado no exercício aqui positivo, você não vai ter lucro, não vai dar participação. Né? Então, tem gente que não está dando participação, ok, e está tudo bem, tá? Mas é importante porque isso motiva o operacional. O que o operacional faz, Fabiano? Ele cuida do estoque. Então, se sobra muito produto ou falta muito, né, sobra muito produto, nesse caso, o operacional que, se ele está motivado, ele vai organizar melhor o estoque, tá bom? Então, aqui vocês podem analisar que 2 empresas, nesse caso, não deram, né, todas viraram no lucro positivo. Olha aí, mercado conservador, muito bom, só não quero que haja aqui combinação de empresas, né? Tipo, vamos combinar aqui, vamos fazer um cartel. Isso é crime. Né? E olha aqui já nas outras empresas, nós temos empresas que não deram. Ó, 4 empresas não deram participação. E tá tudo certo, tá? Não é porque não deu, não vai ficar para trás, tá? Cada um tem a sua gestão. A estratégia é de cada empresa. E nós estamos falando muito de estratégia. Essa aqui, é claro, não deu, mas ela levou já prejuízo também. Se ela tivesse colocado, por exemplo, essa empresa número 72, se tivesse colocado participação aqui, ela não, né, só estaria, entre aspas, assim, o operacional poderia falar assim, está me enganando, porque não virou no lucro, logo não vai dar participação, né? E isso aí, por duas etapas consecutivas, o operacional vai embora. Ele fala assim, olha, o pessoal estava me enganando aqui, né? Ele não quer saber se você errou e não teve lucro. Ele sabe que você é uma boa gestora, um bom gestor, tá bom? Então, uma empresa apenas ficou no prejuízo aqui, e vocês podem ver que a empresa número 72, né? Deixa eu ver aqui, então, na questão do caixa. Olha aí, ó, não foi o que caiu no cheque especial. Vocês estão vendo? Tem que tomar cuidado, uma coisa é o financeiro, tá? Uma coisa é o financeiro, fluxo de caixa, dinheiro que entra toda hora, quando você abre o caixa da sua empresa, tem dinheiro lá, quando você vai no banco, né, na conta do banco tem bastante dinheiro, é liquidez isso. E quando nós falamos de questões contábeis, nós estamos falando de balanço patrimonial e DRE, que é provisionamento, ok? Um exemplo aqui, que está lá no Movie Hub, inclusive, tá? Nos nossos cursos da Movie Hub, tá? Quem quiser fazer um curso para se especializar em finanças, em startup, inovação, em blockchain, né, em marketing digital e tudo mais, nós temos cursos ali, tá? Dos nossos mentores, você faz o curso e recebe o certificado. Lá na Movie Hub tem um curso que eu falo o seguinte, imagina que eu vendi um produto por R$50, 50 mil reais. Vendi por R$50 mil, e nesse produto, R$50 mil, eu parcelei em 5 vezes. 5 vezes, tá bom? Então, se eu parcelei em 5 vezes, no caixa, aí eu estou falando financeiro, fluxo de caixa, eu recebi o quê? Com a entrada, é claro, vamos pensar nesse exemplo, com a entrada, no caixa vai aparecer R$10 mil, porque 5 vezes de 10. Tá? Então, entre 10 mil. Só que no contábil, que é no DRE, vai aparecer 50 mil. É 50 mil lá de receita.
só que está provisionado. Então, cuidado, tá? Para não confundir isso. O fluxo de caixa está no seu relatório de empresa, página 2, o item 2.3, gestão do caixa, tá bom? O contábil é o que vocês estão vendo aqui, que eu vou mostrar, é o que eu posso mostrar para todo mundo, porque todo mundo tem esse mesmo relatório, tá bom? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Mas, ambos influenciam bastante na sua, vamos pensar assim, na sua formação ali da Bolsa de Valores, para ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 16º lugar, nesse caso da nossa competição, tá bom? Prosseguindo aqui, então, eu tenho algumas coisas que eu já analisei, eu quero apresentar mais para vocês. Em termos de receita, todo mundo está bem, uma empresa, como disse, a 72 teve prejuízo, e não está preocupante, dá para recuperar isso aí tranquilamente. É alguma coisa que ela errou, porque ela faturou bem também, próximo de 1 milhão, mas alguns custos a mais ali, talvez, né, que devem ser analisados. E aí tem que olhar para finanças, né, se fez investimentos altos, ou comprou muito, ou talvez investiu muito em recursos humanos, ou talvez excessivamente em marketing, né, ou talvez vendeu errado e sobrou muito produto, o produto fica no estoque, aí gera despesa de armazenagem, despesa administrativa, né, e tudo isso aí, né, onera a empresa. Em termos de liquidez, como disse para vocês, né, então empresas estão bem, tem algumas que não estão, né, bem, talvez, embora para cada um real de dívida, todo mundo salda tranquilamente aí, né, e aí nós estamos vendo aqui que algumas menos, né, ó, a empresa que ficou no prejuízo, mesmo assim, ainda ela salda, então, ou seja, tá tranquilo, tá equilibrado o mercado, tá bom? Vamos seguir aqui. Aqui uma comercialização que pouco falei para vocês, na questão da comercialização, deixa eu ver se eu consigo, aumentei um pouquinho mais aqui. Na comercialização aqui, o importante é que vocês todos analisem isso aqui dos 5 produtos. Taxa de cobertura, tem que chegar a 90%. Aqui, produto importado, todo mundo está errando aí. Né? Na verdade, eu vou dar uma dica para vocês. O computador, o antigo administrador que entregou a empresa para vocês, tudo igual, ele que errou. E propositalmente, para que vocês ajustem agora a compra de vocês. Então, não tinha produto para vender, então vendeu só 35%. Teve gente aqui que levou multa, tá? Porque não, né, colocou lá a questão na comercialização de forma errada. Então, levou multa por propaganda enganosa. Falou que tinha produto, mas não tinha. Né? E aí, todo mundo que procura, cada um vai ser quantificado ali uma multa. Né? Então, isso está no estoque, gestão de materiais de estoque do relatório de empresa de vocês, tá bom? Mas tirando aqui o produto importado, que eu acredito que nessa etapa vocês corrigem, todo mundo vai corrigir, porque eu vi que muita gente comprou importado, né? O resto está tudo bem, tá? Uma boa cobertura aqui, né? Isso para todas as empresas, estou falando, tá? Aí você consegue ver aqui venda média, né? Preço médio do concorrente. Usem muito isso aqui para vocês analisarem e tomarem decisões lá na frente. Porque eu vou falar agora para vocês que, em relação aqui a compras aqui, né? Vocês podem ver compra média, tá? E aí, como que eu comparo aqui, vejo o meu concorrente? Eu posso deduzir, olhar aqui minhas compras aqui, vou lá no balanço, eu vou no estoque e vou no mercadorias a receber. Então, eu consigo meio que analisar o meu concorrente também. Faça uma planilha para você ver os principais concorrentes. Porque estratégia, como eu falei no vídeo, né? Do Superliga X, estratégia não é você pensar, né? Porter já falava isso, Michael Porter, para quem faz administração, mas para quem não faz, é simples, tá? Estratégia não é você falar, pô, eu fiz muito bem, comprei certo, motivei os funcionários, tenho um caixa muito bom, fiz um bom margem, mas o que é bom para você? Porque você não está competindo com você mesmo. Então, eu tenho que abrir a porta da empresa e olhar para fora e falar assim, como que estão meus concorrentes? Como que está o mercado? Então, eu tenho uma visão agora sistêmica. Então, estratégia não é pensar só da porta para dentro, tá tudo bonitinho, bem enfeitadinho e tal, se eu não sei o que o concorrente está fazendo. Se o concorrente está fazendo uma estratégia melhor, ele vai receber mais cliente, a minha loja vai ficar linda, maravilhosa, parada. Então, eu tenho que entender o concorrente. Estratégia, aí é só pegar a análise SWOT, a matriz de análise SWOT, ou popularmente nós falamos da FOFA, né? Que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. As consoantes
são aquilo que nós temos domínio, ou seja, forças e fraquezas. Todo mundo sabe o que é forte e o que é fraco, com certeza. Vocês sabem, de vocês, pessoalmente falando. Só que as vogais vocês não sabem. Nós não sabemos. Oportunidades e ameaças. Aí é o mercado, aí eu não tenho controle, mas eu tenho que ter noção disso. Então eu tenho que olhar muito para o concorrente. O que ele está fazendo? O que a pessoa está fazendo? Não vai fazer espionagem, claro, né? Mas eu tenho que analisar a partir dos relatórios. Como todo mundo está no mercado de capital aberto, isso aqui é como se fosse bolsa de valores, ações, eu consigo ver ali o que está sendo publicado num jornal, que está sendo publicado nos relatórios. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Estou vendo que vocês tem alguém já torcendo, dando parabéns e tudo mais, beleza, mas quero que vocês levem isso como ensinamentos para vocês, para a vida real, como empreendedores, tá bom? Aqui não é só um simples jogo, uma simples simulação, é para que vocês aprendam isso para a vida real, tá? Isso aqui depois, né, os professores aí, eles sabem muito disso e que sempre busquem informação com os professores daquilo que eu estou falando aqui, tá bom? Então, isso aqui o pessoal depois vai fazer alguns cortes para que a gente possa também colocar como dicas ali, né, para vocês nas redes sociais. Isso fica como uma biblioteca, tá? De diversas informações relacionadas ao mercado. Então, vamos lá, pessoal. Market share aqui, estou vendo que todo mundo está bem. Olha lá, tem uma empresa aqui, a empresa 72. Será que foi por isso? Ela deixou de vender algum produto? Pode ser. Ela não vendeu o produto C, que é o produto eletrônico. Olha aí, alto valor agregado. O C e o D são os produtos que têm uma maior margem de lucro. Quer mais ROI, participação, ou mais ROI, retorno sobre investimento? C e D. Deixar de vender? Realmente, pode ter, não sei se foi erro de lançamento, alguma coisa, mas, ficou fora do mercado, não vendeu. Tem produto lá, então, vamos analisar. Ainda não, Vanessa, não mostramos a classificação, estamos passando aqui, dando um overview, dando dicas para vocês usarem na empresa de vocês, tá? Dicas valiosas. Isso aqui valeria consultoria, tá, pessoal? Vamos lá. Agora, o que eu falei para vocês lá no começo, mercado equilibrado, ninguém quer arriscar, tá certo, porque ninguém conhece nada ainda, tá todo mundo igual, agora vocês se conhecem. Agora é hora de ajustar. Fabiano, ajustei minha empresa. Ajustou baseado no que você tem de conhecimento ou conhecimento do concorrente? Em relação ao concorrente. Se você estruturar uma estratégia e falar que você só viu a sua empresa, não adianta. Já adianto aqui para vocês. Você tem que analisar o concorrente. Estratégia, como disse, é a FOPA. Forças e fraquezas, eu tenho controle. É o que você... Meia estratégia. A outra meia estratégia é oportunidades e ameaças, consoantes, que é o mercado lá fora. Eu não tenho controle sobre o governo, não tenho controle sobre a concorrência, sobre os fornecedores, eu não tenho controle sobre os clientes. Eu tenho que entender tudo isso para poder ajustar a minha estratégia em relação ao todo. Visão sistêmica, ok? Então, de novo, analisem bem isso, porque a inflação aqui ficou alta, hein? 14,7. O mercado consumidor deu uma retraída também, poderia chegar próximo de 100% de venda, né? Daquilo que o consultor econômico falou, olha, vai ter a demanda tal. Onde está isso? No jornal. Demanda de cada etapa, que é para 16 empresas, não mais para 8, mas para 16 empresas. Só que não vendeu tudo, por quê? Sobrou produto no seu estoque. Ou da maioria, né? Porque a inflação foi alta. Então, cuidado com isso, tá? E aí, onde eu vejo ali, como que eu devo corrigir, já dei uma dica para quem está entrando agora, aqui, né, em comercialização, preço médio de venda, vocês podem ver aqui é o prazo médio, olha aí, né? Prazo médio. Nós temos 3 condições até então. E depois aqui embaixo, aqui, que vocês vão ver preço de venda dos concorrentes. Quem está mais alto, mais baixo, né? Então, cuidado, porque tem gente que está comprando a prazo, está pagando com juro e não está repassando, ou está fazendo mais baixo o valor. Então, analisem a média, sempre trabalhem com médias, tá bom? Não dá para você entender tudo sobre o concorrente, evidentemente. Aí nós temos o marketing aqui. O marketing eu me surpreendi, porque o pessoal foi bem, está bem. Para alguns produtos o pessoal não está divulgando, cuidado, porque produtos que são sensíveis à demanda financeira tem que ter marketing. Quem não é visto, não é lembrado, não vai ser comprado, tá bom? Vai ser sim,
tá, Chayane? Vai ser liberado no Discord? Não, é sempre no canal da X-Skill, no X-Skill, treinamento simulado, lá no YouTube, tá bom? Mas o pessoal da produção sempre manda o link também lá no Discord, tá? Nos avisos, para que vocês possam ter acesso, beleza? Para facilitar ali também, né, a comunicação. Então, ok, agora o que mais vocês querem é a colocação. Antes da colocação, porque eu sei que muitas talvez estão esperando a colocação, eu vou passar alguns avisos aqui, tá? Nós temos várias, e agora não são poucas ativações. É a dinâmica de uma empresa de verdade. Então, nós vamos simular para que vocês sintam na pele o máximo. Pô, Fabiano, mas eu estou aqui, ó, vou citar alguns exemplos que eu já vi no Discord. E eu não consigo saber se vocês têm problema ou não, se vocês não estão no Discord. A produção sempre me informa e eu também estou dando uma sapiada por lá. Então, se você não está no Discord, tem um grupo à parte lá, eu não consigo. Não, né, a gente não é onipresente de estar em vários lugares ao mesmo tempo e conseguir ver, né, nem onisciente também. Então, assim, a questão é Discord, ok? Coloca lá no grupo Discord, vai lavar roupa suja no Discord também, porque aí eu vejo lá. Evidentemente que nós somos de fora, nós somos consultores e tudo mais do mercado, a gente não vai poder, né, a empresa vocês que decidem, fulano de tal está decidindo, não concorda com a gente, o líder, já decidiu quem é o líder aí? Não decidiu? Pô, vocês têm que dividir a tarefa, que é outro vídeo que eu deixei para vocês como dica lá no canal do Superliga X, tá? Quem não está seguindo, segue lá, porque nós estamos deixando dicas nos stories para que vocês possam, às vezes, uma dica que sirva para a etapa. E nessa etapa nós já deixamos pelo menos 3 dicas ali. Discord, então, é o canal oficial ali, tá? Para que a gente possa entender isso aí, beleza? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Vamos lá aqui, então, outra dica aqui. Ativações vai ter no jornal, olhem o jornal, no Discord também vai ter, mas no jornal principalmente, e nas nossas redes sociais nós temos ativações. Essa última de marketing que vocês tiveram, né, de redes sociais, nós já vamos, né, acho que o pessoal vai colocar no jornal a premiação, quem ganhou já está computado já no caixa de vocês, de quem ganhou, e nós teremos outra agora, quero saber quem é bom ainda, né, em brand, em gestão da marca. Então, vocês vão ver no jornal também essa questão da campanha de marketing, valendo dinheiro. E aí a Ana, que é a nossa educadora aqui, que acompanha as nossas lives e acompanha os nossos aulões, tem um recado para vocês aqui. E, Ana, antes de eu passar o resultado aqui, pode entrar e falar um pouquinho, então, qual que é o recado importante que vai virar jogo de muitas empresas aqui. Porque, olha, influência, eles têm muito, tá, Ana? Influência, eles têm muito. Pai, é mãe, é tio, comentando ali nas redes sociais, é professor. Então, sim, qual que é o recado que você deixa e qual que é o benefício que as empresas terão fazendo esse desafio? Olá, pessoal, bom dia. Bom, o recado é realmente Ana, muito tá fechado, importante. eu acho. Não sei se é só para mim aqui. Eu abri aqui, não sei. Acho que vocês me ouvem? Ok. Tá bom. Pessoal, bom dia. Bom, atenção ao recado que ele é realmente muito importante. Nós teremos mais 3 aulões da Superliga. Um será hoje, às 18 horas, o outro amanhã, às 17 horas, e o último na terça-feira, às 19 horas. A participação de vocês é de fato essencial, por vários motivos. Primeiro, porque vocês aprendem muito, vocês tiram dúvidas, é realmente uma oportunidade única, mas nós estamos fazendo algo muito especial para vocês. O que é? Cada membro da equipe que participar levará R$1.000 para o caixa. Além disso, as indicações. Então, cada convidado de vocês também fará com que vocês ganhem R$1.000 no caixa da empresa. Combinado? Então, participem, se organizem e tragam os convidados. Perfeito. Todas as lives, aulões, são divulgadas ali nos avisos do Discord. Então, vocês terão lá, acho que até respondo
da Chayane aqui, né? Os encontros serão divulgados no Discord ali, tá bom, pessoal? A Nath, que é da gestão aí, da organização, pode depois estar colocando ali para vocês. Então, assim, família e tudo mais, vocês podem convidar. Como que vai ser ali? A Ana vai no chat, as pessoas vão entrando e falam assim, ó, eu sou da empresa X, tal, né? Então, eu vou pegar uma empresa qualquer, eu sou da empresa 100, aí vai colocar lá, então, a empresa número 100 vai receber ali a tabulação, depois vai ver quantos R$ 1.000 ela vai embolsar, colocar direto no caixa, na etapa que estiver acontecendo, tá bom? Então, quando houver o processamento, você recebe ali, né? Gerson, você está sozinho, porém, você pode... Eu sei que você é bem relacionado. Você chama ali seus amigos, pessoal do trabalho, né, da faculdade. Eu acredito que você... Assim como nós tínhamos também, no ano passado, um rapaz estava, né, meio que deixaram ele sozinho. Inclusive, ele foi para a final e ficou entre os 3 primeiros, né? E ele também fez um barulho muito grande, porque ele tinha um relacionamento. Não tinha tanto, depois ele começou a conquistar e foi muito para frente. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Então, esse é um desafio que eu quero que vocês participem. E aí, nós estamos divulgando os nossos patrocinadores, né, os nossos apoiadores nas lives e também nos aulões. Tanto também nos cortes que nós estamos fazendo de dicas que estamos deixando do Super Liga X. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Demonstrativo do resultado do exercício. Eu vou falar dos 3 primeiros colocados, porém, vocês vão ver todos ali. Tá? Não, na verdade, eu vou citar todos aqui. Esse primeiro a gente mostra, mas nos demais, né, a gente vai diminuindo, como disse, vamos diminuindo o que nós vamos falando aqui, para que vocês possam ir avançando mais. E, é claro, para forçar também, ninguém cresce sozinho. Então, se não cresce sozinho, busca orientação. Se quer paga, pelas mentorias nossas. Não quer paga, pode buscar mentoria de professores, amigos, todo mundo aí do mercado, até mesmo das universidades. Beleza? Então, em primeiro lugar, ficou a empresa número 28. Tem alguém representando a empresa 28 aí, pessoal? Empresa 28, Gabriel Borges. Cara, esse Gabriel Borges parece que é conhecido, hein? Esse Gabriel Borges parece que participou de outras edições. Eu acho que é bem conhecido aí. Mas vamos lá, segundo lugar... Ficou, então, a empresa número 29. 29, olha, na sequência, hein? Tomara que não sejam vizinhos aí. 29, tem alguém? Empresa 29. Terceiro lugar, vamos lá, ficou a empresa 14. 14. Quarto lugar, a empresa número 53. Quinto lugar, a empresa 24. Tá? Sexto lugar, a empresa 1. Sétimo lugar, a empresa 6. Oitavo lugar, nós temos, então, a empresa 23. Nono lugar, a empresa... oitavo, 23. Nono lugar, 57. Deixa eu ver aqui mais para baixo. Tinha mais aqui. Depois, nós temos o 10º lugar, a empresa 20. 11º, a empresa 12. Tá? 13º, a 66. Tá? Como disse... Dá para recuperar, tá, pessoal? Está muito equilibrado. Eu vou explicar rapidinho depois daqui. 13º, 14º, a empresa número 30, 15º, a empresa 11 e 16º, a empresa 72, é aquela que não teve lucro, né? Então, nós podemos ver, o lucro foi baixo. Porém, pessoal, o que nós vamos analisar aqui também para vocês? Sempre a etapa anterior é acumulativa, então se você for bem nessa aqui, acumula, né, a pontuação para as próximas etapas, é porque a empresa continua existindo, é um ciclo, é uma vida, tá? O bom é que ninguém aqui deixou de negociar na Bolsa de Valores, todas as empresas, olha aí, lote de ações, lote de 1.000, né? Então, aqui desde 591 mil até a empresa 72, por exemplo, que ficou 361 mil. Todos negociaram na Bolsa de Valores. Não teve stock break, ou seja, não teve nada de especulação, nada de errado. Isso foi muito bom para vocês. Para todos, o mercado está equilibrado, como disse, todo mundo tem condições de ficar em primeiro lugar. Beleza? Abro para perguntas aqui, alguns já colocaram aqui, né? O pessoal já está respondendo, mas a Chayane mandou uma
mandou aí Opa, levantou a mão, vou descompartilhar aqui, fique à vontade, Chayane. Quer abrir o microfone ou falar ali no chat? Oi, bom dia. Bom Estão me dia. vendo? Tudo bom? Bom. Eu gostaria de perguntar quais os dados que vocês levam mais em consideração. O que tem mais peso para colocar a empresa em primeiro, em segundo lugar? Vamos lá, a gente segue muito essa questão de mercado de ações, mercado de capital aberto, tá, Chayane? Então, essa ordem de importância, tá? Empresa que não tem lucro é ruim, concorda? Então, peso maior, lucratividade, participação de mercado também, não adianta também ter lucratividade, mas ter uma pequena participação, talvez você seja boutique. E aí uma pergunta muito importante sua, porque assim, a gente vai começar a entender aqui que mercado que é esse. Vou fazer uma analogia para todos entenderem aqui. É uma boutique ou uma lojinha popular? E não desmerecendo nenhum dos dois, tá bom? Se é uma boutique, todo mundo vai focar muito mais em preço. Preço alto, talvez, e menor demanda. É uma lojinha popular, todo mundo vai focar no quê? Na participação no mercado, market share, vai querer vender com preço muito baixo, vai ganhar, vai ser como uma startup, vai ganhar no volume e não na margem de lucro, né? E depois as outras questões seguem também na ordem de importância. Então, primeiro, retorno de investimento, participação no mercado, liquidez corrente, grau de endividamento e rotação de estoque. Produto parado, ninguém gosta, né? O mercado consumidor, que é o simulador, ele não gosta de comprar produto parado. Está encalhado lá, já está próximo do vencimento, né? Não quero. Então, assim, isso também o consumidor analisa. Então, essa ordem de importância, lembrando que também, além desses 5 pontos, também tem qual que foi a evolução. Por exemplo, você ficou em último lugar na etapa anterior, né? Vamos imaginar aqui numa simulação, né, de exemplo. Você ficou em último lugar, mas nessa aqui você não foi bem em todos os 5 critérios. Mas por que você não ficou entre os primeiros? Por quê? Porque o último lugar da outra etapa anterior te jogou um pouquinho mais para baixo. Então tem essa influência, porque não adianta você ficar assim, fiquei em último, de repente eu estou em primeiro, a não ser que o mercado mude totalmente, seus concorrentes sejam muito ruins no mercado, vão muito mal ali, tá? Que é difícil, né? É muito difícil, todo mundo aqui está na competição, está naquela vibe, quero ganhar e não quero ficar para trás, tá bom? Não sei se eu respondi, Chayane, mas são esses 5 critérios mais acumulativo da etapa passada, a sua posição. Entendi. Respondeu. Eu só fiquei aqui com uma pequena indagação, uma dúvida, quando você falou do exemplo de questão de a pessoa da empresa ter ficado em último lugar na etapa anterior, e que isso pode ter uma influência nessa etapa atual. Só que aí, como zerou todos os resultados, ou seja, todo mundo ficou com o mesmo caixa, o mesmo estoque, ainda assim, resultados anteriores podem influenciar nesse atual. Não, é que eu citei um exemplo aqui para você. Não tem como, a etapa anterior todo mundo estava igual. Nesse exemplo, agora, a partir daqui, vamos imaginar, qual que é a sua empresa, Chayane? Entendi. Oi? Qual a sua empresa? A empresa 30. 30, a que está aqui embaixo. Aqui. 14º lugar, ok? Então, esse acumulativo de 399.580 aqui, isso aqui a gente vai analisar, como acumulativo lá para a etapa número 3. Final da etapa 3, nós vamos decidir, baseado nos 5 pontos, tá? De todos, tá? Na ordem de importância, mais o seu acumulativo, ok? Então, nós consideramos isso. O que eu citei como exemplo aqui é que, né, como exemplo, na etapa anterior, se você tivesse ficado em último, como todo mundo ficou igual, não tem essa etapa. Só citei um exemplo, você entendeu? Entendi. Bom, mas são esses 5 pontos, foquem bastante nisso. Evidentemente que eu não posso ditar a regra, eu não tenho influência. Por quê? Porque foi feito em cima para quem é de economia que sabe, em cima de teorias de Adam Smith, a mão de Deus, a mão invisível, né? Na economia se fala, que eu criei um mercado, o cenário, agora eu não tenho controle, porque vocês estão decidindo aí.
Eu não estou na empresa de cada um, né? Então, vocês decidem, vocês que formam a economia, inclusive a inflação que ficou alta, que eu só tenho a forma de adaptar. Falar, ó, o pessoal tem que baixar aqui, senão o mercado vai reduzir. E, realmente, o mercado consumidor, ele retrai se tiver uma inflação alta, tá bom? Beleza, pessoal. Então, desejo boa sorte a todos aí, para que vocês façam as melhores decisões. Precisar de mentoria, a Nath vai estar passando aí agenda, tá bom? Não deixem de participar dos desafios, porque isso ganha muito ponto e dinheiro para sua empresa, é claro. Etapa 3, segundo o Luizão, já está liberada, já está valendo, tá bom? Então, boa simulação a todos. Ó, o prazo é até amanhã às 23h59, tá bom? Tchau, tchau.